Rona, como é que você se sente? Você eliminado do Paulista e o Vitor Pereira classificado no Carioca. Eu vejo... Não, eu pergunto, não sei se é válida a pergunta. Muito! Mas você não lembra que ano passado o Vitor Pereira eliminou da Copa do Brasil o Pirulito com o Fluminense? Quem? O Vitor Pereira com o Corinthians eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Não pula, meu querido, assiste esse vídeo até o final porque tá muito divertido. Renata Fã zoando o Ronaldão ali por causa do Vitor Pereira, né? Vocês viram apenas uma palhinha, vamos ver esse debate também bacana com Chico Garcia, Sgarbi, Ronaldão, Ulisses Costa, Denilson Show e Renata Fã sobre a vitória do Flamengo. Então se inscreve no canal, meu querido. A maior parte das pessoas assistem o canal, gostam do canal, às vezes até comentam e não estão inscritas. Então se inscreve no canal, meu parceiro. Botão aqui embaixo. É de graça. É de graça. Se inscreve, aciona o sininho, amassa o like e vambora pro vídeo. Bom, agora chance de título continua pro Flamengo. Nós já mostramos o Fluminense, fez 7-0, 7-0, impiedoso pra cima do Volta Redonda. Mas foi um jogo muito bacana de se acompanhar mais uma vez. Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco, um clássico movimentado. E não é que quando a torcida começou a criticar o Vitor Pereira, os comentaristas da transmissão que só tinha no YouTube, destruindo o Vitor Pereira. Tem que acabar o jogo, gente, calma. Não é? E aí tem que esperar um pouquinho. Não, porque ele errou, porque tirou o Gabigol, porque agora cadê o Arrascaeta? Arrascaeta que foi cortado da seleção do Uruguai por causa de lesão. Mas enfim, quem vai contar essa história agora é o Jogo Aberto e o Flamengo fez 3-1 classificado para a final do Cariocão. Diferente do último jogo, quem chegou ao Maracanã precisando vencer foi o Vasco. Os cruzmaltinos até começaram atacando e Puma parou em Santos. Acontece que do outro lado do campo o lateral falhou. Começava ali o contra-ataque que chegaria aos pés de Pedro para abrir o placar. Manuel Capasso, que na partida de ida entregou um gol aos adversários, subiu sozinho e se redimiu no Maracanã. Tudo igual, 1-1. Andrei ainda teve a chance de colocar o Vasco na frente. O Flamengo respondia com jogadas trabalhadas, de pé em pé. Gabi chutou fraco. Arrascaeta soltou a bomba, Léo Jardim defendeu. Quem ainda divide opiniões é Pedro Raul. O atacante é o artilheiro dos cruzmaltinos no ano, mas ainda não se firmou. No primeiro tempo, só finalizou uma vez para fora e logo no início da etapa final foi substituído e vaiado pelo torcedor. A saída do Pedro foi porque eu senti o Pedro muito cansado. Senti que algumas bolas ele não estava mais chegando. Fato é que o Vasco voltou do intervalo em busca do gol que precisava. Com menos de 1 minuto, Alex Teixeira colocou a bola na rede pelo lado de fora. Jair passou por cima. Arrascaeta até diminuiu a pressão do rival com essa cobrança de falta. Pumita Rodrigues levou perigo no troco. Na jogada aérea, foi a vez de Aguinaldo desperdiçar. Até que Vitor Pereira mexeu no time. Uma das mudanças foi a saída de Arrascaeta para a entrada de Matheus França, que no primeiro momento não agradou na arquibancada. Arrascaeta sentiu durante a semana, dores na pubis. Isso é uma coisa que é pública. Teve em dúvida para o jogo, fez exame. Por ser uma meia-final, arriscamos um bocadinho. Matheus precisou de 4 minutos para roubar uma bola no meio de campo e terminar a jogada sofrendo pênalti. Ele falou sobre táticas do jogo, me deu total apoio e me deixou leve para entrar no jogo e fazer o meu melhor e ajudar a equipe da melhor maneira possível. Meio caminho andado, é preciso deixar a bola nas mãos do artilheiro. Ou melhor, nos pés. 2-1. Matheus França, que entrou para mudar o jogo, ainda teve a chance de fazer o dele. Andrei parou em Santos.
Até que o dono da noite mostrou que não vive apenas de gols, mas que também pode ser garçom. Na cobrança rápida, Pedro achou Ayrton Lucas, que com categoria carimbou a vaga para a final. Fim de jogo, 3-1 Flamengo. O bom do futebol é isso, né? Que nos dá outra oportunidade. Então, a gente foi feliz hoje, conseguiu passar e está em mais uma final. Uma vitória para dar respiro ao trabalho de Vitor Pereira. Classificado à final do Campeonato Carioca, o Flamengo terá contra o Fluminense a 5ª possibilidade de título nesse início de temporada. A expectativa dos rubro-negros é que o final seja diferente dos anteriores. Não foi um jogo tão conseguido, mas fizemos 3 golos. E neste tipo de jogo a eliminar, tem que se ganhar o resultado. O resultado era o mais importante e estamos na final. Já o Vasco, com 2 eliminações em 4 dias, rasgou parte do calendário. O Cruz Maltino terá quase um mês sem jogos até a estreia do Campeonato Brasileiro. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. Enquanto o Barbieri aproveita o tempo para acertar o time, Vitor Pereira já pode começar a pensar na decisão contra o Fluminense. O último jogo que jogamos contra eles, vi um jogo muito competitivo, um jogo entre duas equipas fortes que se conhecem muito bem. Bom, e agora a gente vai comentar, então, Boa. Esse Vasco 1, Flamengo 3, Flamengo classificado. Não foi tão simples assim quanto olhar para o placar e pensar, nossa, 3-1, Flamengo no segundo tempo é que resolveu ter vantagem. Esse terceiro gol do Ayrton Lucas que mostramos ali, num passe do Pedro, o Pedro foi inteligente, né? Porque ele cobra rápido a falta, que aconteceu a falta, ele cobra rápido. E aí o Ayrton Lucas me surpreendeu, porque já era na reta final, já estava nos acréscimos já. Eu estava acertando o placar de 2-1. Estava acertando, Leirão? Aí eu tô sempre quase. Ele mostrou ali, né, que está bem preparado fisicamente, né? O zagueiro do Vasco não conseguiu acompanhar, ele faz o terceiro gol. Um segundo tempo melhor da equipe do Vasco, ocupando mais o campo. Acho que até as alterações, quando a gente fala da crítica ali dos comentaristas da transmissão, porque chama atenção quando ele tira o Gabigol. Ele tirou o Gabigol cedo. Cedo, exato. Eu achei que ele ia esperar mais para tirar o Gabigol. Que ele tem tirado o Gabigol, tem tirado o Arrascaeta. Aí a gente acorda hoje de manhã vendo a notícia do Arrascaeta com um problema mais uma vez de pubis. Óbvio que o torcedor, quando está em loco, quando ele está ali acompanhando o jogo, ele quer ver os melhores jogadores em campo. O treinador tem que tomar a decisão ali no calor, muitas vezes no calor da partida. O Vitor acabou tirando o Arrascaeta, acabou tirando o Pedro. O Matheus França, que entrou, acabou entrando bem, fazendo a jogada do pênalti ali, que o Pedro consegue marcar o segundo gol. Enfim, o Vasco fez um segundo tempo interessante, buscando o resultado, e o Flamengo acabou administrando. Me chamou também a atenção quando ele tira o Pedro Raul, que foi perseguido pela torcida por causa da perda da vaga na Copa do Brasil, e ele coloca o Eguinaldo, por exemplo. Ele também está colocando jovens, tem o Rodrigo, que é um jovem que também está no time. O Barbieri está tentando buscar soluções, provavelmente o Vasco ainda vai contratar mais, eu imagino. Agora só tem o Campeonato Brasileiro, ou seja, até o final da temporada, o Vasco tem apenas 38 jogos para resolver a sua vida. Já o Flamengo vem de uma pressão enorme, especialmente o Vitor Pereira, porque perdeu todas as oportunidades de títulos e desde o começo do ano foram várias, mas agora está na final do Carioca. Mais uma, hein? Vai enfrentar Mais uma final, hein? Mais uma. Mas pelo menos chegou. Essa é diferente. Eu acho que o Vasco vinha também empolgado, motivado. E o Flamengo, acho que mais importante é dar tempo para o Vitor Pereira organizar a equipe, mas vai pegar um Fluminense que passou por cima do Volta Redonda, perdeu o primeiro jogo, mas fez 7-0. E aí já dá para projetar também esse confronto entre Fluminense e Flamengo. Se o Fluminense não administrasse o resultado, ele podia ter metido mais. Foi um jogo avassalador do Fluminense. Foi um jogo... Atípico. É um jogo atípico, porque assim, não é sempre que você assiste um jogo e o resultado é um de 7-0. Depois que o Volta Redonda perdeu o seu zagueiro merecidamente, porque ele dá uma cotovelada ali numa bola dividida dentro da área, no Arias, e aí acabou sendo expulso corretamente. O Fluminense, se apertasse mais um pouquinho, conseguiria fazer até mais gols. Depois da expulsão, o Volta Redonda se fechou ainda mais, praticamente abriu mão do sistema ofensivo. O Lelê, que é o artilheiro, é um dos artilheiros do Campeonato Carioca, praticamente não tocou na bola.
muito devido a esse volume que E esse agora o jogo... artilheiro é o Cano. Com 13 gols, né? Com 13 Cano gols. é o artilheiro do campeonato. 13 gols. Então, assim, é muito... o jeito do Fluminense jogar, esse toque de bola, a movimentação dos jogadores, é muito atrativo para quem acompanha o jogo. E um 7-0 com contundência, com excelência. Bom, aí mas o Vasco não jogou mal, não dá para dizer que foi uma partida ruim do Vasco, mas o Flamengo conseguiu no segundo tempo, depois das alterações, vejam só, conseguiu encontrar um caminho e ele deixou, por exemplo, o Davi Luiz, que já estava amarelado, muita gente imaginou que ele tiraria, não é? Recuou um pouquinho o Thiago Maia. O Vitor Pereira está começando a conhecer mais o elenco, começando a mexer mais da rodagem e a gente vai acompanhar esse trabalho até onde durar, né, Dedê? Até onde durar. Ele deu uma corrigida ali, a hora que ele botou o Léo Pereira, né? Porque aí ele volta a colocar aí ele dá uma aí a zaga fica mais bem formada. Chico, o Flamengo fez um jogo mais uma vez intenso, disputado, brigado, alternado lá e cá com o Vasco, mas acabou vencendo, especialmente no segundo tempo, quando muitos criticavam o Vitor Pereira porque substituiu do jeito dele. E depois veio a informação que o Arrascaeta teve um problema no adutor, enfim, né? Ele tem sofrido com lesões desde a temporada passada. E é uma pena, porque é um jogador que faz a diferença. Mas esses clássicos cariocas têm oferecido grandes jogos, né, nesse Campeonato Carioca. Estou imaginando esse Fla-Flu aí espetacular, depois do que o Fluminense fez no sábado, um 7-0. E o Flamengo jogou muito bem contra o Vasco, dominou o jogo. E aí, mesmo quando o Vasco ali ameaçou uma reação, o Flamengo foi lá e resolveu. O Ayrton Lucas está jogando muito, né? Fez um golaço. O Pedro marcou 2 vezes. O Vitor teve que mexer no time, né? Chamaram ele de burro também. Ele tira o Everton Ribeiro do time titular. Depois ele tira o Gabigol e o Arrascaeta. O Gabigol foi o primeiro, aí a torcida já fica louca. Entendeu? Mas assim, ele tem conseguido, pelo menos no Carioca, os resultados, né? Viu, Ronaldo? Pelo menos no Carioca, os resultados. Rona, como é que você se sente? Você eliminado do Paulista e o Vitor Pereira classificado no Carioca. Eu vejo... Não, eu pergunto, não sei se é válida a pergunta. Muito! Vocês são os meninos bons, sim, mas vocês estão passando do limite já também. Deixa eu falar pra você uma coisa. Vai. É a quarta final que o homem tá aí, né? E agora vai com o Diniz. O time do Diniz jogou mal esse final de semana. Meteu 7 no Volta Redonda. Então, Você vai conversar com o Pirulito, vai trocar um zap ou não? Eu vou torcer muito para o Pirulito, que vai dar certo. Ele merece isso aí, porque todo mundo fala que o Pirulito ele tem novas ideias, mas não tem título. E o Pirulito dessa vez, o Pirulito eu não gosto muito de Pirulito. O Fernando Diniz, dessa vez vai, por quê? Pegou um treinador que tem medo de jogar. Tem peças na mão, mas tem medo. Ele tá com o zap na mão e não truca. Então, sabe o que acontece? Mas você não lembra que ano passado o Vitor Pereira eliminou da Copa do Brasil o Pirulito com o Fluminense? Quem? O Vitor Pereira com o Corinthians eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Você tá com a memória boa, né? Não é o Marcelão, hein? Marcelão não fala comigo. Daqui a pouco você vai falar que o vice vale alguma coisa. Mas tudo bem. Eu vou te responder assim, detalhadamente. Mandar um abraço pro pessoal de lá, que nós jogamos. Você fez um golaço ontem. Qual o nome da cidade? Pessoal da Ocauçu. Exatamente. Sabe o que quer dizer isso? É um nome indígena. Ai, que legal. Fiquei sabendo que só tem corintiano na cidade. Mentiroso! Tem corintiano lá. Nem um palmeirense, nem um São Paulino. O Ronaldo pegou o microfone pra falar de Corinthians, ela levou uma vaia. Eu falei, meu Deus, não tem corintiano nessa cidade. Gente, vale um estudo. Depois apareceram lá. Mas sabe o que quer dizer o Calçu? Isso é Casa Grande. Opa! Indígena. Olha. É casa, né? Não, mas não acredito, nem um corintiano. Não, tinha bastante. Gente, tem toda essa cidade. O prefeito é corintiano. Quer Continua a mais? explicação. Oca é casa. Depois, e o E resto? o é grande. É nome indígena. Cidade maravilhosa. Tá aí o Flamengo. Todo mundo te ama lá. Ai, obrigado, um beijo. Todo ó. mundo só Renata. Ai, que bom, fico feliz. O Flamengo vai se lascar. Pronto. Eita. Vai dar Diniz. que eu tenho no banco? Sgarbi, manifeste-se. Será que o Sgarbi tem a mesma opinião que você? Essa dor no coração do Ronaldo vai ser pra sempre, cara. Nossa, nunca vai superar. Não, eu acho, é obrigação total do Flamengo, né? Pelo amor de Deus. Por quê? Não, O Fluminense tá jogando bem. Mas o atual campeão carioca é o Fluminense. Inclusive ganhou o título com o comando de Abel Carlos da Silva Braga. Pra mim, o favoritismo é do Flu, só que o Flamengo tem essa obrigação na pressão de ganhar o jogo. Porque se não ganha, a quarta final que vai perder. Peraí. O favoritismo é do Flu, mas o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Esse menino não tá bem hoje. Obrigação todo mundo tem. Ele veio com fome, ele tem fome. Se o Flamengo perde o jogo, Comeu todos os brigadeiros. Comeu todos ali, não, Liz. Tem a obrigação de ganhar, tem a obrigação de ganhar o E jogo. pra você, quem ganha? Pra mim, Fluminense. Pra mim é o Fluminense. Esse menino, velho.
gente. Você que está dormindo. Hoje ele está contraditório, no mínimo. Ulisses. Te entendo, ele está fazendo um debate com ele mesmo, entendeu? Saca a minha. Eu te pergunto, eu te respondo. Sabe como é semana parada tal, fica discutindo com você mesmo na frente do espelho? A situação é a seguinte, o Fluminense ganha o jogo, tá bem melhor que o Flamengo, e o Vitor vai ser pela 4ª vez vice. Aí sim, beleza, Ulisses. Muito obrigado pela força. Não, ele tem a chance de se recuperar um pouco, ganhando o Carioca, o Vitor Pereira. Tem a chance de dar uma confiança pra sequência. Porque se ele perde o 4º, aí, pô... Né? Aí a coisa começa a ficar... Mas quando você fala, Sgarbi, em obrigação, é porque se por um acaso o Vitor Pereira e o Flamengo não vencerem o Campeonato Carioca, você acha que é fim de linha? Sim, lógico. Não, é a 4ª final, a torcida já chamando ele de burro no estádio. Por isso que ele tem essa obrigação. A obrigação na base da pressão, porque se perde... Eu acho que se ele perder, se ele perder o 4º, ele vai ter que dormir na sala com a sogra. E a torcida do Fluminense no Maraca, hein? Torcida do Fluminense no Maraca, irmão. Então tá aí, né, meus amigos? Debate do Jogo Aberto sobre esse jogo do Flamengo bem bacana. Renata Fã provocando o Ronaldão ali. Ronaldão, o Corinthians tá eliminado e o VP classificado, hein? E ó, apesar da bagunça que é o time do Flamengo, nas substituições, ratifico, entre aspas, entre parênteses, nas substituições, o Vitor Pereira fez certo. Causa um choque. Caraca, Gabigol vai sair. Caraca, o De Arrascaeta vai sair. Mas aí entra, né? Como é que é mesmo? Entra o Matheus França, dá uma correria, dá uma carreira danada lá, o capaço lá, não consegue acompanhar, acaba fazendo pênalti. Então aí ele acertou. E a gente tem que ser justo. E você também se inscrever no canal, se não assina, mas só um like, tamo junto, saudações brunegras.